Olá, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui hoje para mais um devocional. Hoje é dia 2 de agosto, não sei que dia que você vai ver esse vídeo. Aqui são 13h40 agora. Eu estou tendo uma certa dificuldade para subir os vídeos para a plataforma do YouTube. Não sei se por causa do peso está demorando bastante, então por isso eu não estou conseguindo mandar logo em seguida, né? Porque eu gosto de fazer já, editar e mandar. Mas está demorando. O último, ontem eu fiquei acho que das 9 da manhã até 2 da tarde com o vídeo, com o devocional carregando, processando no YouTube. Então, galera, se eu não conseguir mandar na parte da tarde, eu só vou conseguir mandar à noite, mas é por causa do YouTube, porque estou aqui comprometida. Olha, gente, que lindo. Esse copo técnico. Isso aqui, é que eu tô bebendo gelado, né? Ele tá suando, né? Era pra estar bebendo quente, mas é água gelada. Gente, esse copo eu ganhei na igreja que eu sou membro no primeiro dia que eu fui. Há uns anos atrás já. 2 anos ou mais atrás. Eles dão um presente pra quem tá visitando a igreja. E eu adorei. Uso até hoje, óbvio, né? Enfim. Gente, hoje, continuação de Mateus 14, eu vou ler os textos que temos aqui, tá bom? Então, talvez eu não entre no devocional mesmo, né? Na leitura bíblica do capítulo 15, na verdade, e dos versículos, porque temos 2 textos grandes aqui, e como vocês já viram, os textos ultimamente eles vêm vindo muito ricos de ensinamentos, trazendo bastante reflexão e mensagens poderosíssimas, então não dá pra descartar, e particularmente eu adoro quando vem esses textos explicando, contando, né, trazendo um enredo e às vezes um olhar diferente, o que enriquece cada vez mais e refina a gente para ficar com ouvidos atentos à palavra do Senhor, tá bom? Antes de começar, eu separei uma frase pra vocês da minha agenda, aqui ó. Vamos ver aqui. Eu vou escrever, que eu tô aprendendo a editar, gente. Eu tô aprendendo a editar e eu vou escrever. Eu tava até pensando em pôr os textos ao lado, sabe? Na hora dos versículos que eu tô lendo. Mas não sei se vou fazer isso porque, como isso aqui é bem pessoal, né? Eu não sei se eu quero transformar numa aula. E aí, com muita didática, eu acho que vai acabar perdendo essa essência de ser um bate-papo mesmo e não uma aula. Porque eu tô trazendo isso aqui de forma bem íntima, amadora, porque também não sou professora. Também tô aprendendo ainda, né? Eu costumo dizer que eu sou inimiga da tecnologia, mas seguimos firme. E por causa disso que eu não vou deixar tão didático assim. E outra coisa, gente, eu recebi uns feedbacks a respeito de legenda. Algumas pessoas por que não põe legenda? E outras pessoas me falando que se incomodam com a legenda. Por que eu não estou colocando legenda? Porque o YouTube, ele já dá essa opção. Se você clicar no cantinho direito da sua tela, quando você estiver assistindo, tem lá o configurações, e ali você pode colocar legenda automática se você quiser. Então eu deixo sem para ficar a critério de quem prefere com, e pra quem prefere sem, poder assistir sem. Porque uma vez que eu edito o vídeo, coloco a legenda e não dá pra tirar, e aí quem se incomoda com legenda acaba se perdendo, prestando mais atenção no que tá lendo do que no que tá ouvindo e que deveria estar sentindo, tá bom? Então é por isso, galera, mais uma vez digo pra vocês o que disse no vídeo passado. Se após vocês ouvirem essa mensagem, sentir no coração que, poxa, minha mãe precisava ouvir isso, sabe? Precisava não, mas assim, seria bom que ela ouvisse. Né? Ai, nossa, lembrei do fulano, senti no meu coração, manda pra essa pessoa, porque essa pessoa tá precisando dessa palavra de conforto. E eu falo isso por experiência própria. Eu já recebi mensagens em momentos assim, ó, cruciais que eu falo, gente, Deus colocou no coração daquela pessoa pra ela me trazer essa mensagem, porque ela não fazia ideia. E ela me trouxe uma mensagem que era a resposta que eu precisava, porque eu estava clamando a Deus pra Ele me dar essa resposta. E de alguma forma ela chegou. Bem inesperada, inclusive. Isso já aconteceu comigo várias vezes, e eu também já recebi vários feedbacks assim, de pequenas mensagens que eu passava no meu Instagram, e a pessoa vinha pra mim, nossa, você falou uma coisa que eu tava precisando ouvir, ou algo que foi uma resposta de uma oração minha. Então, gente, não se economizem, tá? Pois Jesus está nas praças buscando trabalhadores para trabalhar, para Ele na lavoura dele, certo? Então vamos lá, galera. A frase é o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Isso está em 2 Pedro, no Novo Testamento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Amém. Que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, no conhecimento do quê? Dele. Conhecê-lo intimamente. Ter intimidade com Ele. Através do quê? Da palavra dele. Estamos no caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que toda honra e glória seja dada a Ele por isso. Então hoje, meus amados, peço para que este ensinamento entre no seu coração, para que entre no meu também, e que se reverbere no seu corpo, na sua mente, nos seus pensamentos, e que ele comece a ser visto através das suas atitudes, através das atitudes. Eu ia falar outra coisa, mas é isso mesmo. Através das suas atitudes, que a palavra de Deus, ela se fortaleça dentro do seu coração e te fortaleça, para que você comece a se tornar referência, para que as pessoas olhem pra você e pensem, aquela pessoa é diferente, ela tá diferente. Tem alguma coisa acontecendo ali? Tem. Você abriu as portas do seu coração para Jesus entrar e começar a fazer a boa obra dele. E ele tem uma boa obra para todos nós. Ele não precisa de nós, mas ele quer. Só que ele não vai invadir. Então, se você falar, Jesus, eu sei que o Senhor não precisa de mim, mas eu quero servir. Ele vai falar, opa, querido, então vem cá. Eu tenho um trabalho pra você. Entendeu? Seja essa pessoa que queira servir. Só pelo servir. Ah, mas você vai me dar o quê em troca? Você já tem tudo quando você tem ele, não se esqueça. Ele sempre vai te honrar. Jesus não fica devendo nada pra ninguém. Nada, sempre vai te honrar. Existem galardões. Mas não faça buscando galardões, porque senão você vai perder a essência da coisa. Aí vai entrar o interesse carnal, humano. Aí já perde todo sentido, tá bom, gente? Então, é isso que eu peço hoje, em nome de Jesus. Que Deus esteja com vocês nessa leitura, que Ele vos abençoe, para que vocês ouçam e entendam cada palavra. E peço também nesse momento para que Ele me use da melhor forma, para que eu fale o que Ele quer que seja falado, para que eu fale o que vocês precisam ouvir e entender, e o que eu preciso entender também dentro do meu coração. Que Ele nos livre de todas as heresias, que Ele me livre de ser um impedimento
da palavra dele, que ele me livre de falar algo de contexto diferente do que o que ele quer que vocês escutem, que vocês aprendam, que ele me ajude, me exorte, me leve para o melhor caminho ao ler essa palavra e disseminar as palavras dele, os ensinos dele. Eu peço hoje, tenho muito temor a isso, tenho muito medo, gente, eu tenho muito medo de falar alguma coisa errada, eu tenho muito medo de vocês interpretarem errado. Por quê? Porque o que eu quero é, no fundo do coração, que as portas do reino dos céus se abram pra vocês e para mim, e não o contrário. Eu não quero ser alguém que tá ali barrando a porta, muito pelo contrário, eu quero ser alguém que fala pra vocês, vem cá por aqui, tá bom? É isso, galera, vamos começar então, porque eu já estou falando por 8 minutos e 41 segundos e contando e ainda não comecei a leitura. Aí não sabe por que tem problema no YouTube, a querida, né? Gente, então vamos lá. O primeiro texto, eu acho que tem um pelinho de gato aqui que tá pegando no meu nariz. Bom, Herodias, uma personagem forjada por seu ambiente. Já falamos, né, no último devocional sobre Herodias, mulher de Herodes. Ela foi mulher de muitos Herodes, pelo que vimos, né? Mas tudo bem. Foi ela que mandou matar João Batista, porque ele a envergonhou em praça pública. Então é dela que vamos falar agora neste texto, tá bom? Vamos lá. Para compreender quem foi Herodias e analisar seu comportamento com alguma justiça, é essencial ter algum conhecimento de suas circunstâncias familiares. Lembra que eu sempre falo? Nosso contexto familiar, ele dita muito quem a gente se torna. Até o ponto que a gente começa a ter discernimento e transforma ou não. Herodias era a neta de Herodes, o Grande, o rei cujo nome ficou na história associado, entre outras coisas, à cruel matança de inocentes, que fala em Mateus 2,16, que foi a matança das crianças em Belém, quando ele soube do nascimento do menino Jesus. Lembra? Falei pra vocês? Herodes o Grande, é o avô de Herodias. Vamos lá. O ambiente familiar em que se passou sua infância deve ter sido terrível, pois se caracterizou tanto pelas numerosas conspirações contra a vida de seu avô, reais ou suposta, como por sua resposta paranoica na forma de prisões, torturas e execuções, mesmo de colaboradores e familiares próximos. Então, gente, Herodias, ela viu o seguinte, o cenário naquela época, quando Herodes o Grande mandou matar as crianças em Belém, isso aí não foi nada pra ele, tendo em vista que ele tinha mandado matar os 2 filhos dele. Ele matou 2 filhos, ele matou a esposa que ele tanto amava, ele matou o avô da esposa, ele matou, acho que o primo da esposa que tinha 17 anos, que ele tinha colocado como sacerdote. Ou seja, era ele pensar que fulano tá conspirando contra mim, tô achando que fulano vai me matar, vai me tirar a coroa. Olha a loucura, ele tinha tanto medo de perder a coroa, que ele perdeu tudo. Tudo. E a morte dele foi trágica. Ele morreu louco. Assim, à beira da loucura total. Assim ele se foi. Ele sofreu aqui, viu? Ele tinha dores pelo corpo que não tinham mais forma de parar. A história dele é bem puxada. Depois eu procuro aqui e dou uma adenda, se vocês quiserem. Bom, então, vamos lembrar que Herodias viveu a infância assistindo todo esse cenário trágico. Era gente morrendo, o pai matando o próprio filho, o pai matando a esposa, ou o marido matando a esposa, e ela uma netinha. Bom, assim, ao longo dos anos, Herodias teve que crescer ouvindo as histórias de como vários parentes, amigos da família e criados haviam sido assassinados por seu avô. As conspirações, tentativas de envenenamento, alegadas ou reais, traições, adultérios, intrigas, calúnias, denúncias, torturas e assassinatos com os quais Herodias teve de conviver foram tantas que seriam necessárias muitas páginas para mencionar todos. Ou seja, complicadíssimo o cenário familiar dessa garota, né? Haja terapia para ela, hein? Que tipo de comportamento futuro poderíamos esperar de uma mulher habituada a viver numa corte onde havia perigo constante, onde por vezes a única maneira de sobreviver era conspirar para eliminar os seus próprios familiares? Ou seja, gente, ela vivia num ambiente hostil. Quem vive num ambiente hostil não se torna hostil, eu não estou dizendo isso porque, então justifica, não. Mas acaba que é guerra da carne, né? Você tem que dar um jeito de sobreviver para depois você conseguir entender e sair desse contexto. Só que tem gente que se perde. Por quê? Porque acaba que enraiza aquele comportamento. Que foi o caso dela.
ela precisou conspirar também para sobreviver, porque foi isso que ela viu, foi isso que ela aprendeu. E ao dado momento que ela podia fazer diferente, ela já estava totalmente tomada por aquela base, aquela referência. Por isso que a gente sempre fala, galera, ampliem o conhecimento de vocês, porque senão vocês vão estar sempre dentro daquela mesma bolha. Aquele mesmo lugar, aquela mesma criação, aquelas mesmas pessoas, você não vai ter referências diferentes. E quando não tem contraste, não tem mudança. Você não transforma porque você acha normal. Porque você está habituado, todo mundo lá é assim. Todas as suas referências são iguais. Então você vai se tornar as suas referências, tá bom? Então, além disso, a vida no palácio era caracterizada por uma terrível hipocrisia. Por um lado, seu avô cruel era o homem que empreendeu a ambiciosa reforma do Segundo Templo em Jerusalém, transformando-o num dos mais impressionantes conjuntos arquitetônicos da antiguidade. Mas foi também a pessoa que, após ter executado a sua mulher, Mariana, que ele tanto amava, a avó de Herodias, ordenou também o assassinato de seus próprios filhos, Alexandre e Aristóbulo, o pai de Herodias. Ou seja, lembra que eu falei? Ele matou os próprios filhos, então tava meio que óbvio, eu não quis falar porque eu não sei se ele tinha mais filhos, ela era, né, filha de algum dos filhos que não foi mencionado, mas aqui tá dizendo então que ela assistiu à morte do próprio pai dela, a mando do avô dela. Gente, vocês conseguem imaginar? Tipo, coloca no contexto da tua família, tu olhar e falar, meu pai agora vai ser morto pelo meu avô. Catastrófico isso. Imagina a tragédia familiar que vinha, que sobrevinha sobre isso. É trágico. E aí, você vai conviver com seu avô, que você tanto amava, como? Ele tirou seu pai de você. Vocês conseguem perceber que é muito distorcido? É uma coisa que, de fato, deturpa toda a referência de uma pessoa. Tá bom? Então, vamos lá. Herodias ordenou também assassinar seus próprios filhos, que era o pai de Herodias. Aristóbulo era o pai de Herodias. Após a execução dos dois irmãos, Herodes mandou reunir os filhos dos executados, ou seja, os seus próprios netos, entre os quais Herodias, e, chorando, exortou-os a caminhar no caminho da virtude e da justiça quando se tornassem adultos. É tipo assim, tá vendo? Eu matei seus pais porque eles andaram por um caminho que eu não gostei. Vigia vocês, senão vai vir fumo quente. Olha só! O que esperava, o que dá pra esperar de uma conversa dessa com o avô? O que a pessoa depois vai pensar? Rapaz, se eu olhar pro lado, o facão vem. Porque ele matou os filhos. E já advertiu a gente. Matou a esposa. Continuando. Tudo isso aconteceu quando Herodias era uma menina. Que respeito ela poderia ter pela religião de seus pais, se o parente que construiu aquele templo maravilhoso e protegeu os seus sacerdotes era, ao mesmo tempo, alguém capaz de matar a sua própria mulher e vários dos seus filhos? Como que ela ia acreditar nesse Deus? Porque estamos vendo aqui o seguinte, Herodes construiu o templo, o segundo maior templo. Ele adorava Deus. Mas olha que hipócrita ele era. Falava sobre Deus, construiu um templo lindo, arquitetônico, maravilhoso. Mas dentro da casa dele ele estava matando os filhos e a esposa, matando literalmente, assassinando. Como que ela ia acreditar? Quantas vezes você não se viu numa situação dessa? Onde uma pessoa de referência muito religiosa, sabe, devoto da religião, cumpre as tradições, faz isso, faz aquilo, mas você sabe que por trás ele está sendo hipócrita. E aí, você não entende que o problema não é o artista, e sim o fã-clube? E aí você fica com raiva, mas que Deus é esse? Como eu vou acreditar nesse Deus? Se esse cara acredita nesse Deus, essa mulher acredita nesse Deus, fica fazendo esse monte de tradição aí, mas no fundo é podre, tá fazendo um monte de coisa errada, tá falando mal de um monte de gente. Esses dias eu vi um meme, gente, que falava assim, não adianta fazer café com Deus Pai de manhã e à noite dormir com o marido dos outros. Eu chorei de rir, mas é verdade. Olha a incongruência, hipocrisia. O que é incongruência? Acho que já falei aqui. Congruência é quando você fala de acordo com aquilo que você pensa e sente.
tá? Falar é uma atitude, é um verbo, é agir, né? É o agir. Então, gente, a fala, ela vem de acordo com o sentimento e o pensamento. Tecnicamente, era para ser assim. A congruência vem daí. O que é incongruência? É quando você pensa uma coisa e fala outra. Quando você sente uma coisa e fala outra. Por que você falou outra? Provavelmente para não desagradar, provavelmente para ser simpático, provavelmente contando uma mentirinha para não magoar. Mas e você? O que você está fazendo com você é incongruente. Você está se machucando. Embora você ache que não, porque você acha que você dá conta e você não sabe. Por dentro, você está fazendo vários buracos dentro de você. Aí chega nos 35 anos da sua vida e você vê tudo perdido e pensa, como foi que eu cheguei aqui? Arrisco dizer que por diversas incongruências e comportamentos inconscientes, certo? Então, gente, voltando, fechando parênteses sobre a incongruência, a gente tem que agir de acordo. Na maior parte do tempo, a gente tem que tentar ser uniforme. Quantas vezes você topou com essas pessoas e julgou, mas você também pode ter sido essa pessoa. Que às vezes pregou uma certa... Não vou nem falar de religião, né? Trazendo só um pouquinho para o nosso contexto hoje, do dia a dia. Mas quantas vezes você pregou que se fosse eu faria isso, aquilo outro, porque não foi justo. Eu não aceitaria, não perdoaria uma traição. A minha amiga perdoou se fosse eu. Aí quando chega com você, você aceita, não só implora para continuar na relação, mas você julgou sua amiga. Você foi incongruente, porque na hora que você foi posto à prova, você fez exatamente o que ela fez e que você julgou. O problema não é o que ela fez, e muito menos o que você fez. Aceitar ou não aceitar. Não é esta a questão. A questão é você condenar alguém e atrás você agir da mesma forma ou até pior. Hipocrisia. Falar uma coisa e fazer outra. Quantas vezes você não viu isso? Em qualquer aspecto. Quantas vezes você também já não fez? Entende? Devemos fugir desse comportamento. Essa é a realidade. E aí, trazendo para o contexto religioso que está dizendo aqui, como ela acreditaria, né, num Deus, sendo que a pessoa que apresentou para ela Deus é a pessoa que mata os filhos e mata a esposa. E aí ela confunde. Ela já não está conseguindo nem enxergar Deus mais. Porque ela só está vendo essa pessoa que está trazendo para ela. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque muitas das vezes, gente, o problema é o fã-clube. Muitas não, todas as vezes o problema é o fã-clube. E não o astro. Quem é o astro? Jesus. A Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. O fã-clube são as diversas religiões, as diversas pessoas e tudo mais que fala, que acha teoria, que acha formato, que precisa enquadrar em algum lugar. E aí, gente, 8 bilhões de pessoas não pensam iguais, todas vão pensar cada uma de uma forma. E é óbvio que uma tradição vai agradar um, vai desagradar o outro, vai concordar para um, vai discordar para outro. Entendeu? Aí vira um problema porque eu não concordo com aquilo. Ok, se você não concorda, você só tem o dever de fazer o seguinte: respeitar. Mas não se perca, o astro continua sendo o astro, certo? Então, continuando então. Alguns anos mais tarde, Herodes decidiu casar sua neta Herodias com outro dos seus filhos, ou seja, com um tio de Herodias, chamado Herodes Filipe. Herodes, o Grande, havia pensado nele como sucessor ao trono, mas, como resultado de uma das muitas conspirações contra a vida do rei, ele caiu em desgraça juntamente com sua mãe, e o rei apagou-o de seu testamento. Pelo menos não matou, né? Já é um bom começo. Decepcionado, Herodes Filipe foi para Roma como um cidadão comum acompanhado de sua esposa e se distanciou do ambiente perigoso da corte. Não sabemos que efeito isso teve sobre Herodias. Por um lado, o seu casamento com seu tio tinha sido algo imposto. Por outro, talvez ela tivesse se consolado com a possibilidade de um dia se tornar rainha consorte da nação, caso seu marido herdasse o trono de Herodes o Grande. Em todo caso, no dia em que o seu marido foi apagado do testamento de seu pai e Herodes Filipe decidiu ir a Roma, renunciando a toda a ambição política, qualquer esperança de glória que Herodias podia ter
Em todo caso, no dia em que seu marido foi apagado do testamento de seu pai e Herodes Filipe decidiu ir a Roma, renunciando a toda a missão política, qualquer esperança de glória que Herodias podia ter alimentado teve que desaparecer. Então tá, ela tinha a esperança de virar rainha quando ela casou, né? Aceitou um casamento arranjado com Herodes Filipe, mas ele renunciou ao trono. Renunciou à ambição política, na verdade, porque ele foi apagado do testamento. Então, qualquer esperança que ela tinha, né, de um dia se tornar rainha, teve que desaparecer. Por mais que ela tivesse aceitado aquele casamento arranjado, provavelmente visando ser a rainha. Ela vai falar aqui do segundo casamento. Este poderia ter sido o fim da história de Herodias. E se tivesse sido, o seu nome nunca teria aparecido nos evangelhos. No entanto, aconteceu algo que mudou completamente o seu destino. Herodes Antipas, que na morte de seu pai tinha herdado o governo da Galileia e da Pérea, teve que viajar para Roma para resolver assuntos com o imperador. Em sua chegada à capital imperial, ficou na casa de seu meio-irmão, Herodes Filipe. Lá conheceu Herodias e os dois se apaixonaram loucamente. A essa altura, Herodes Antipas já estava casado há bastante tempo com Fazaelis, uma filha do rei Nabateu Aretas, de modo que propôs a Herodias o seguinte: ela se divorciaria de Herodes Filipe e ele se divorciaria de Fazaelis, e os dois se casariam, indo viver juntos na Galileia. Então é assim, larga teu querido aí, que eu largo minha querida, e a gente vai viver junto lá na Galileia. Herodias, que já tivera uma filha chamada Salomé com Herodes Filipe, manteve a sua promessa de divorciar-se do marido. Ficou livre para se casar com Herodes Antipas e mudou-se para Galileia. Será que ela estava realmente apaixonada por ele? Ou será que só queria a oportunidade de ser novamente a esposa consorte de um rei, mesmo que fosse da Galileia e da Pérea? Não sabemos. Se ela estava apaixonada pelo poder, pela segurança que ele estava lhe proporcionando, né? Antes de julgarmos severamente o seu divórcio, recordemos várias coisas. Primeiro, o seu primeiro casamento havia sido arranjado por Herodes o Grande, o assassino de seu pai. Imagina que alegria, né? Casar com alguém que meu avô que mandou depois que ele matou meu pai. Bacana. Em segundo lugar, ao divorciar-se por ter se apaixonado por outro homem, ela estava apenas pondo em prática a possibilidade que os mais rigorosos fariseus da escola de Hillel permitiam aos homens de seu tempo. Os homens podiam. Finalmente, numa família tão criminosa como a herodiana, que importância ela poderia atribuir a um simples divórcio? Gente, meu avô matou meu pai, matou a mulher dele. Eu me separar? Qual o problema? É mais ou menos isso aqui que tá querendo dizer. No entanto, surgiu uma dificuldade. João Batista, um famoso pregador que tinha aparecido no deserto da Judéia alguns anos antes que o povo considerava o profeta, começou a denunciar o casamento de Herodes Antipas, acusando-o de se ter unido incestuosamente à mulher de seu irmão Herodes Filipe. De fato, ambos os maridos de Herodias eram meio-irmãos, filhos de Herodes o Grande. Herodes Filipe foi fruto de sua união com Mariane II, filha de um sumo sacerdote, enquanto Herodes Antipas nasceu de Maltace, uma samaritana. Embora sendo apenas meio-irmãos, um certo setor do judaísmo considerasse esse tipo de casamento uma possibilidade ilícita. Outros, como João Batista, pensavam que constituía incesto. Imagina, gente, casar com meio-irmão. Deus me livre. Assim, ao tomar sua decisão de casar-se com Herodes Antipas, Herodias pôde se apoiar na corrente religiosa que pensava que irmão, na lei de Moisés, significava irmão de pai e de mãe. A gente precisa pôr um parênteses que, na época em que Adão e Eva receberam o mandamento de povoar a terra, foi necessário, né? Adão e Eva viveram mais de 800 anos, não sei se vocês sabem. É que fala-se na Bíblia que eles tiveram
Caim, Abel, depois Sete, e filhos e filhas. Depois não fala-se o nome dos filhos e filhas. Mas eles povoaram, literalmente, ao longo de centenas de anos. Ou seja, às vezes, um filho dele estava com 300 anos e tinha outro filhinho nascendo. Aí esse filho que estava com 300 anos já tinha filho, neto, tataraneto, bisneto, sei lá quantos netos. E aí nascia uma outra. E aí essa outra daqui 15 anos se apaixonava com 12, né? Com 12 que já podia casar. Com 12 anos se apaixonava com o outro que já tinha 50. Que era tudo da mesma árvore genealógica, galera. Foi necessário, tá? Mas depois de um tempo, quando a miscigenação começou a se tornar muito grande, foi proibido casar-se com irmãos. Ou meio-irmãos. Assim, não deve nos surpreender ainda que nos deixe indignados que Herodias, vendo seu casamento com Herodes Antipas em perigo, perseguisse e desejasse matar João Batista. Ou seja, ali, gente, era a única saída dela. Era casar e continuar casada com Antipas para ela se tornar rainha. Ou para ela viver uma escolha mesmo dela. Porque se de fato ela se apaixonou por ele, pela primeira vez ela estava vivendo um relacionamento que ela queria. E não um relacionamento arranjado pelo avô dela, né? Não vamos falar do probleminha mental que o avô dela tinha, não. Então, ela se viu muito ameaçada por João Batista, porque já pensou? Se a onda pega, né? Se a moda pega, e aí todo mundo começa a ficar contra e eles têm que se separar, o quanto isso estava em jogo para ela? A razão pela qual ela não conseguiu resolver o inconveniente da forma rápida a que os membros da família de Herodes estavam acostumados é complexa. Por um lado, seu marido partilhava muito da admiração que o povo comum tinha por João Batista, sabendo que era homem justo e santo e o mantinha em segurança. E, quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Ou seja, o marido dela gostava de João Batista. A que se devia a sua perplexidade? Habituada à corrupção, imoralidade e falta de princípios da sua própria família e de todos os que o rodeavam, não podia deixar de sentir-se fascinado por este personagem que estava disposto a arriscar a sua vida por um ideal nobre e religioso. Ou seja, quando ele ficava perplexo, gente, porque João Batista trazia para ele nobreza, idealismo, causa verdadeira, honesta. E ele vindo de uma família que era literalmente uma bagunça, dentro de muitas traições, mentiras e crimes, assassinatos horríveis, ele ficava perplexo. Como assim? Esse cara aceita morrer por uma causa? Aceita. Entendeu? Por outro lado, note-se que João Batista não só denunciava Herodes Antipas por seu casamento com Herodias, mas também por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. Isto fazia dele seu inimigo político. Então, por que o mantinha seguro? Só porque o admirava? De modo algum. Quando lemos o relato de Mateus sobre esses acontecidos, descobrimos que, embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Ou seja, ele até ficava perplexo, ele até admirava, ele até se interessava, né, porque ele era, pelas coisas que ele falava. Mas não era só isso que mantinha. Não era por causa disso que ele mantinha João Batista vivo, tendo em vista que eles eram inimigos políticos. Ele tinha era medo da revolta do povo. Então, cadê? Na mente de Herodes Antipas, João Batista tinha a capacidade de se tornar um formidável inimigo político, de provocar uma revolta e de fazer com que os romanos o retirassem do trono, como havia acontecido ao seu irmão Arquelau. Joséfo, Flávio Joséfo, né? Ele viveu nessa época, pelo que eu li em teologia. Joséfo explica desta forma: Herodes, temendo que a enorme capacidade de persuasão que o Batista tinha sobre o povo provocasse uma revolta popular, uma vez que o povo deu a impressão de que faria qualquer coisa se lhes pedisse, optou por matá-lo, antecipando-se, assim, a possibilidade de que houvesse uma rebelião a seu pedido. Ou seja, melhor matar ele já do que ele pedir para o povo se rebelar. E aí o povo vai me tirar o trono, porque Roma vai prestar atenção nessa rebeldia aqui e vai me destituir. A morte de João Batista. Os evangelhos relatam exatamente qual foi o incidente que precipitou tudo isso e levou Herodes Antipas a decidir matar João Batista. No aniversário do rei,
a filha de Herodias dançou diante dele e dos seus convidados, e tendo satisfeito seu padrasto, ele prometeu, com juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Embora alguns comentaristas acusem Herodias de ter preparado tudo antecipadamente, é difícil acreditar que ela poderia ter previsto a reação do seu marido. E os evangelhos não nos dizem que se tratou de uma conspiração. É mais provável que ela, vendo a oportunidade que lhe foi apresentada, tenha aproveitado para induzir sua filha a pedir, em vez das roupas, dinheiro ou joias que o seu marido com toda certeza esperava como seu pedido, a cabeça de seu inimigo João Batista servida num prato. Então o que ela percebeu? Pode ser que ele se agrade com a dança. Então eu vou tentar tirar proveito disso aqui. Não, o que está dizendo aqui, gente, que não parece que foi uma conspiração. Pegou a filha propositalmente, botou para dançar. Não parece. Não significa que não é. Pode ter sido. Mas ela tinha chances, possibilidades. Não era algo que era completamente certo. Porque podia acontecer do rei não gostar da dança e não conceder um pedido. Tá bom? Então, o que ela pensou? Se conceder, eu vou o quê? Influenciar minha filha a pedir a cabeça de João Batista. Agora, o que ela falou para a filha dela, não sei. O fato de Herodes Antipas estar entristecido demonstra que o seu coração estava dividido. Por um lado, ele tinha razões para desejar a morte de João, mas ao mesmo tempo o admirava e preferia não ter que tomar essa decisão. Embora a tradição tenda a jogar toda a responsabilidade sobre Herodias, não esqueçamos que a decisão final foi responsabilidade do seu marido, pois ela, como recorda Marcos, não conseguia matar João Batista. Então, gente, aqui vai falar o seguinte, também não foi só por causa do pedido da filha que ele prometeu cumprir porque gostou da dança, mas também porque havia um interesse nele já, só que ele não tinha coragem de tomar essa decisão. E o que ele precisava? Ele precisava de um motivo que fosse assim, esse motivo aqui não dá pra eu negar, galera. Porque, olha, eu prometi na frente de todo mundo, então eu vou ter que fazer, mas nada contra ele. Ele foi político, literalmente. Porque se ele mandasse matar João Batista por medo de o povo se rebelar contra ele, aí que ele ia causar uma rebelião de fato, entende? Então, continuando. Em relação à filha de Herodias, que dançou no aniversário, a tradição associou-a a Salomé. O problema é que, nessa altura, a filha do primeiro casamento de Herodes Filipe já devia ser mais velha e estar casada há muito tempo com outro filho de Herodes, o Grande. Filipe, tetrarca de Itureia e da província de Traconítide, entre outros territórios. Tá dizendo aqui que associaram ela à tal da personagem Salomé, que foi até o que a gente leu, né, no capítulo passado. E nesse texto tá contrariando, dizendo que provavelmente não. Provavelmente ela já era casada, já não tava mais esse rolê aqui de ser essa tal Salomé, tá bom? Vamos lá. A palavra que os evangelhos usam para descrevê-la é a mesma que usam para se referir à filha de Jairo, que tinha uns 12 anos, de modo que dificilmente poderia ser Salomé, embora não seja impossível. Difícil que seja ela, mas não impossível. Por quê? Não tem uma exatidão cronológica aqui. Vocês estão percebendo que existem, tipo, possibilidades, suposições de quantos anos, sabe? De como estava como estava esse contexto dessa garota. De modo que dificilmente poderia ser Salomé, embora não seja tão impossível. Tal como com outras personagens da família herodiana. Estamos provavelmente diante de uma filha de Herodias cujo nome não chegou até nós. O assassinato de João Batista trouxe consequências imediatas para Herodes Antipas. Recordemos que o rei Aretas, pai de sua ex-mulher, ficou muito desgostoso com o comportamento de seu genro, de modo que aproveitou uma disputa territorial para declarar-lhe guerra e infligiu uma terrível derrota às tropas de Herodes Antipas, evento que espalhou imediatamente o rumor entre os seus súditos de que este era o castigo de Deus por ter executado João Batista. Gente, tretas políticas ou não, né? A desgraça de Herodes Antipas e Herodias não terminou aí. Algum tempo depois, Cipro, a esposa de Agripa, um irmão de Herodias, veio ter com eles para dizer que o seu marido estava deprimido e até com ideias suicidas, devido às suas muitas dívidas.
Herodes Antipas e Herodias decidiram ajudá-lo, nomeando-o governador de Tiberíades e dando-lhe um salário. Agripa, contudo, continuou levando uma vida de devassidão e acumulando dívidas. Um dia, num banquete em Tiro, Antipas e Herodias o censuraram pela sua embriaguez e por seu comportamento em geral. E ele ficou tão irritado que, depois de algumas dificuldades, decidiu partir para Roma. Quando finalmente conseguiu chegar lá, as coisas não melhoraram muito para ele, que foi inclusive preso pelo imperador Tibério. No entanto, quando Tibério morreu, a sorte de Agripa lhe sorriu, pois o seu grande amigo Calígula foi nomeado imperador. Aproveitando o fato de um dos filhos de Herodes, Filipe, o marido de Salomé, a filha de Herodias, ter morrido 3 anos antes sem deixar descendentes, Calígula deu os territórios de Filipe a Agripa como rei, para que o afortunado Agripa, que tinha ido para Roma endividado e deprimido, regressasse à Palestina como monarca. Gente, vocês estão percebendo a bagunça? Aqui. Salomé tinha um marido, que era filho de um dos filhos de Herodes, né? Neto de Herodes o Grande também, um dos filhos de Herodes, Filipe. Morreu. Daí esse parente distante chegou lá, se envolveu no meio do rolê, ganhou essas terras que era desse marido dela que morreu, ó a bagunça. E para que ele regressasse à Palestina como monarca. Isso despertou a inveja de Herodias, que instou o seu marido a ir a Roma para falar mal de Agripa e pedir que ele, um simples tetrarca, embora por conveniência seja às vezes chamado de rei, fosse também elevado à mesma patente que o seu meio-irmão. O resultado não foi o esperado. Calígula ficou inimigo de Herodes Antipas e decidiu tirar-lhe os seus territórios, e entregando-os também a Agripa. Ou seja, Herodes ainda perdeu para ele, foi lá falar mal dele. Por quê? Porque ele tentou ajudar, Agripa não respondeu bem à ajuda dele, foi, né, embora para Roma, porque não gostou de ter sido censurado. Porque, vocês estão me ajudando e eu não posso continuar todo errado? Então, foi embora para Roma. Deu uma certa sorte. Aí a Herodias ficou com raiva. Como assim ele sai daqui? A gente ajudou ele. Ele não deu valor. E agora ele chega lá, se torna um monarca? Não, vamos lá. Vamos lá que tem que ser destituído. Aí chega lá, quem é destituído é Herodes. Bacaníssima, né? Continuando. Também confiscou os seus bens e o enviou para o exílio nos Pirineus franceses, ou possivelmente na Espanha. Quanto a Herodias, e tendo em consideração o fato de ela ser irmã de Agripa, ele lhe ofereceu perdão, permitindo-lhe regressar à sua casa e manter suas riquezas. Contudo, Herodias demonstrou então que a sua relação com Herodes Antipas não tinha sido um mero capricho. Ela respondeu a Calígula que amava o seu marido e que se ela tinha partilhado tantos momentos de felicidade com ele, era agora o seu dever partilhar também os momentos de infortúnio e acompanhá-lo na sua desgraça. Ah, vocês entenderam, gente? Ela era irmã de Agripa. Mesmo assim, ela foi lá mandar o marido dela brigar porque não foi justo. E ok. Só que o irmão dela falou, tudo bem. Agora que seu marido perdeu tudo, eu te perdoo. E você pode ficar aqui no meu palácio, no meu reinado. Você vai continuar com as suas riquezas e mordomias. E ela falou o quê? Não. Tive uma vida boa com ele e agora vou ter uma vida ruim com ele. Calígula, ofendido por sua resposta, confiscou todos os seus bens e a baniu para junto de Herodes Antipas. De onde veio essa generosidade, essa capacidade de sacrifício e esse amor de Herodias? O que tinha acontecido à pessoa calculista e gananciosa que ela parecia ser até então? É aí que tá. Será que foi mesmo pelo poder? Ou foi por poder escolher alguém, porque ela de fato se apaixonou? Ou as duas coisas juntas? Só que no fim das contas, quando ela escolhe ficar do lado dele na pobreza, na dor, no problema, ela mostra que pelo menos o sentimento dela era de fato maior do que o interesse político dela naquele lado, né? Naquela questão.
No exílio. Aqui perdemos o rastro desta mulher, destinada a reinar, que certamente envelheceu e morreu com Herodes Antipas na colônia militar de Lugdunum Convenarum. Hoje, São Bertrand, difícil o nome, que é uma aldeia de cerca de 250 habitantes, mas que na época do Império Romano veio a acolher uma grande comunidade cristã. Podemos imaginá-los em seu exílio, naquele lugar remoto, observando com espanto como a seita dos seguidores do Nazareno crescia entre eles. Eles necessariamente tiveram que se lembrar dos dias em que, durante uma visita a Jerusalém, o governador romano Pilatos os tinha remetido a um galileu sedicioso chamado Jesus, a quem queriam ver, porque tinham ouvido dizer que ele fizera muitos milagres. Até temeram que fosse João Batista, que tinha ressuscitado dos mortos. Eles achavam que era João Batista e não Lázaro. Essa passagem dessa reunião que eles tiveram com Pilatos, ela foi encenada em The Chosen. Eu lembrei agora da cena. Cadê? Tinham conhecido pessoalmente aquele rabino cujos seguidores pareciam estar em todo lugar, mas não tinham encontrado nada de interessante nele. Questionado, Jesus não tinha dito meia palavra, por isso zombaram dele. Vestiram-no com vestes reais. Não disseram que ele tinha se proclamado rei dos judeus? E devolveram-no a Pilatos, embora com a indicação de que não acreditavam que Jesus tivesse feito algo digno de morte. É claro que Herodes Antipas e Herodias também se lembrariam de que Pilatos, sob pressão, tinha decidido executar Jesus. Um paralelo curioso. Herodias tinha pedido ao seu marido para matar João Batista, e ele tinha concordado, por medo de se constranger diante de seus convidados, a mulher de Pilatos. Diante de seus convidados. Ponto. A mulher de Pilatos tinha pedido ao seu marido para não ter nada a ver com a morte desse justo, mas ele não obedecera, por medo que o povo o acusasse de ser inimigo de César. Tanto Herodes Antipas como Pilatos acabaram exilados, um de seu reino, outro de sua prefeitura na Judéia. Aqui fala muito de alianças políticas, né? Mas eles também se lembrariam de como, antes do seu exílio, tinha-lhes chegado a notícia de que os discípulos de Jesus disseram que ele ressuscitara. Aqui está fazendo alusão do seguinte: imagina eles lá no exílio vendo os crentes, né, que acreditavam na ressurreição, acreditavam em tudo aquilo que Jesus veio pregar, e também começou a escutar que Jesus ressuscitou. E lembrando de uma reunião que eles tiveram, onde eles estavam ali, aí a gente mata ou não mata esse cara? Não sei se ele oferece perigo, não sei se ele é isso tudo que ele está falando, se ele é só um louco. E aí depois eles começaram a ver a proporção que isso tomou, que de fato ele era o Messias. Imagina eles lá no exílio pensando: meu Deus, lembra aquela reunião? Como que a gente imaginar que esse cara era esse cara mesmo? É isso aqui que eles estão observando, tá? Mais tarde, eles devem ter ficado surpresos ao ver o número de crescente de seguidores deste Jesus na Galileia. E muitos anos mais tarde, em seu exílio nos Pirineus, eles podem ter testemunhado com espanto como a memória dos protagonistas desses estranhos acontecimentos os acompanhou até aquele lugar remoto, devido à crescente presença de seguidores do Nazareno. Por isso eu gostaria de pensar que, em seu exílio, Herodes Antipas e Herodias, que haviam sido tudo no passado, agora vivendo juntos o seu amor no meio da pobreza e da desgraça, lembraram-se de sua fé no Deus dos seus pais. Chegaram a se arrepender dos seus muitos pecados e lembraram-se daquele profeta destemido, a quem Herodes Antipas reconheceu como um homem justo e santo, que dizia verdades como punhos que o deixavam perplexo e o faziam gostar de ouvi-lo. Apesar de João jogar toda a sua maldade na sua cara. Jogar toda a maldade do próprio Herodes, é isso que ele está dizendo, entendeu? Tipo, ele jogou tudo isso na minha cara, mas ele era um homem justo e ele trouxe as boas novas e ele abriu o caminho para que Jesus chegasse e fizesse o plano da salvação. Isso aqui, gente, é o autor dizendo que gostaria de acreditar que lá no exílio eles tivessem percebido que existe um Deus, o Deus dos pais deles, e que todo esse plano veio através desse Deus. Tá? É isso que o autor do texto está dizendo que gostaria
que tivesse acontecido. Não sabemos se é o que aconteceu. Gostaria de acreditar que eles refletiram sobre este homem no qual atuavam forças miraculosas e em quem não haviam encontrado nada que mereça a pena de morte, mas que foi crucificado mesmo assim. Gostaria de pensar que, no final de seus dias, sentiram dor em seus corações por o terem ridicularizado injustamente, vestindo como um rei. Fizeram isso com ele. Ai, não gosto, já me dá vontade de chorar. Ao considerarem a si mesmos e verem como eles também haviam sido finalmente ridicularizados e despojados de sua realeza. Ou seja, ele quer dizer aqui que ele acredita que possa ter havido um lapso de consciência neles de assim, tá vendo? Vocês ridicularizaram Jesus. E olha hoje vocês aí ridicularizados. E o nome dele engrandecido em glória. Se o Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, fecha aspas, nós também não devemos desejá-lo. Por que não pensar que Herodias, aquela menina que viu seu pai, tio, avó e tantos outros sendo mortos, aquela mulher endurecida pela crueldade da família, se arrependeu no fim de seus dias da injusta feita a João Batista e depositou sua confiança no Messias de Israel, morto e ressuscitado para o perdão dos nossos pecados? Prefiro pensar que ela envelheceu com Herodias Antipas, mudou completamente, transformada, como outro Saulo. E que ela morreu na fé de Jesus, junto ao homem que amava e acompanhava no exílio. Aí, abre parênteses, vai falar de Lucas aqui, capítulo 18, versículo 19. E Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Fecha aspas. Ao contrário de Herodias, nem você nem eu conspiramos para que João Batista fosse assassinado. Mas não esqueçamos que foram também os nossos pecados que pregaram Jesus na cruz. Bom, gente, fim do texto. O que ele quis dizer agora, com toda essa reflexão, foi que ele espera que eles tenham se arrependido e tenham sido salvos. Nossa, mas depois de tudo isso que eles fizeram? Sim, sim. Porque depois de tudo isso que nós já fizemos, nós também temos a oportunidade de nos arrependermos e sermos salvos. Não existe diferença de salvação. O que existe é decisão de salvação. Quando eu escolho me arrepender, eu tenho o direito da graça. E merecida, tá? Ela já é minha. Mas essa história de que, mas o perdão já é meu. O perdão já é meu porque Jesus já foi lá crucificado. Sim, já é seu. Mas quantas coisas já são suas e você não quer? Isso aqui é meu, mas eu não uso. Isso aqui é meu, mas eu não faço questão. Isso aqui é meu, mas eu não quero. Mas isso aqui é meu e eu quero. Entendeu? Essa é a diferença. E se, ao longo de toda a vida dela, ela errou, mas se arrependeu, ela foi salva. Barrabás foi salvo. Ao lado de Jesus na cruz. Ele se arrependeu naquele momento. Ele viveu a vida inteira dele errante. Ele se arrependeu naquele momento. E ele creu no Salvador naquele momento. E ele foi salvo. Thaís, mas é justo isso? Para Deus é. Para Deus é. Quem sou eu para julgar se para Deus é justo, se para Deus não é? Eu me coloco no meu lugar de filha. E é o seguinte, graças a Deus que existe essa possibilidade. Porque imagina só, eu demorei para buscar a minha salvação. Já pensou se fosse assim, olha, só quem começou a buscar salvação a partir dos 10 anos, ali entre 10 e 12 anos, passou dos 12, se não buscou salvação, não adianta mais. Já pensou se fosse assim, galera? Mas e quem nasceu ali crente, falando da salvação, né, andando pelos caminhos da salvação, é justo com essa pessoa? Isso foi falado ontem na igreja, no culto que eu, graças a Deus, tive a oportunidade de participar. Você tá mais preocupado com o teu irmão que foi salvo, se arrependeu depois de muito errar? Se é justo pra ele ou pra você, do que com, de fato, o milagre da graça de que ele pôde se arrepender? Você vai ter o que é teu.
se você teve, né, uma devoção e uma vida desde muito cedo em Cristo, você vai ter o teu galardão, que tem um tamanho diferente para cada pessoa. Mas a tua preocupação é se o outro vai ter ou não. Preocupe-se com o seu, em se manter ali na sua salvação. Porque, galera, se manter no caminho é difícil. É apertado. Falou ontem disso na igreja. Não imaginei que o final desse texto levaria para essa reflexão. Mas que bom que levou. Que bom, porque ontem eu tive a oportunidade de aprender e hoje estou tendo a oportunidade de repassar. Né? Ele até falou contou de uma história do senhor da lavoura que chama os trabalhadores e paga 1 denário para cada um deles. E ele chamou alguns trabalhadores no início do dia e falou, ó, você vai trabalhar o dia inteiro, eu vou te pagar 1 denário. Aí no final da tarde, ele passou lá na praça e tinha trabalhadores lá parados. Ele chamou esses trabalhadores e falou, vocês vão trabalhar, né, desse horário da tarde até o final do dia e vão ganhar 1 denário. Todos eles concordaram, os primeiros de manhã concordaram, os da tarde concordaram, e faltando 1 hora para encerrar o horário de serviço, ele encontrou trabalhadores parados e falou, vocês vão trabalhar essa 1 hora que falta e eu vou pagar 1 denário para vocês. E aí, quando ele foi pagar, aqueles primeiros que começaram a trabalhar cedo se sentiram injustiçados. É justo? Eles estão ganhando a mesma coisa que eu? Sendo que eu trabalhei o dia inteiro? Então, peraí. Você tá preocupado com a bondade do Senhor? Que vai dar para quem trabalhou só 1 hora o mesmo? Né? O Senhor do engenho ali. O mesmo para você que trabalhou por 8 horas? Você tá incomodado com a bondade dele? Que quis pagar o mesmo valor. Ele poderia ter falado, vou te pagar só 1/3, que seja, 1/4. Mas ele quis pagar o mesmo valor. E você tá incomodado não pelo que você ganhou, que você concordou. Você tá incomodado porque o outro tá ganhando a mesma coisa? Pensa. Você tá incomodado com a bondade do outro? Você tá incomodado com um Deus que tem a capacidade de perdoar as pessoas? Que ficou ao longo da vida ali pecando, mas se arrependeu verdadeiramente? Só porque você se arrependeu primeiro? A gente já nasceu em pecado, querido. Tá bom? Então aqui, meu amor, que tá querendo dizer o quê? Nessa história que o bispo contou ontem, eu não vou fazer muita alusão sobre ela, senão vai se estender demais, mas que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Por quê? Que os primeiros serão os últimos? Porque eles caíram na inveja. Caíram na inveja. Entende? A gente não tem que invejar o que o outro tá ganhando fazendo. A gente tem que se alegrar. Mas é difícil. Então, a gente pode se analisar para corrigir o comportamento. Acho que viver o Espírito Santo é isso. É a gente começar a corrigir pouquinho em pouquinho o nosso comportamento. Sabe? Lá no íntimo, não dá pra negar, fingir que não tem. A gente sente, a gente sabe quando sente. Eu já senti muita. E sei que vou sentir muita inveja de muita coisa ainda. E o que me cabe? Me trabalhar. Me trabalhar. E não condenar a bondade do outro. A graça que ele recebeu. Ou quem tá dando a graça. Não tem que condenar essas pessoas. Não tem que condenar Deus, se é justo, se não é. Tem que olhar pra mim. E ver se esse meu sentimento é justo. Porque é isso que me cabe. Então, convido vocês a fazerem o mesmo. Sugiro que façam o mesmo. Tá bom, meus amores? Vamos encerrar por aqui. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado deste texto, que conta muito sobre a história, sobre como tudo aconteceu. Eu adoro quando ele conta como foi. Gosto muito de todos os conteúdos, né? Os que tem um estudo metafórico, com reflexões que nos trazem autoanálise, convites à melhora, e também quando tem só, né? E também quando tem um conteúdo histórico, arqueológico, teológico, que nos ensina como era, porque parece que faz a minha mente viajar, ir pra lá e lembrar, sabe? E aí me abre a possibilidade de não ser uma julgadora, de, nossa, Herodias mandou matar João Batista. Vamos olhar o conceito da história? Olha aqui, por que será que ela mandou matar? Vamos ver isso aqui? E a gente começa a destrinchar. E o que cabe de reflexão sobre isso? Porque sempre há uma reflexão sobre tudo. Nós não sabemos a verdade real das coisas. Existem sempre 3 verdades.
A sua, a do outro e a verdade real. Então a gente, às vezes, quando toma base só de um lado da história, faz um julgamento, a gente está descredibilizando todo o outro lado e até mesmo a verdade real, que a gente não sabe qual é. E isso ensina pra gente o quê? Não julgar. Porque a gente não consegue se pôr no lugar do outro. E a gente não é dono da verdade. Então a gente julgou Herodias? Julgou. Julgou, porque eu julguei. Né? E Deus me perdoe por isso. Te perdoe também. Se verdadeiramente for esse o teu interesse. Mas o que nos cabe agora é o quê? Analisar que há um contexto. Foi certo? Não foi. Ninguém tá falando que foi certo. Mas também não é certo a gente ficar julgando e condenando por aí. E a gente tem que se reservar o que a gente pode fazer pra melhorar. Tá bom? Então, mostrar o outro lado da história faz com que a gente reflita sobre pensar e analisar antes de tomar partido. E mais do que partido, julgar alguém. Que isso não nos cabe. Tá bom, galera? Um grande beijo pra vocês. Que vocês fiquem com Deus. Que vocês tenham agora sim um bom final de semana. Até a próxima.